Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de na sua casa podermos ouvir a sua palavra. Não estamos aqui para ouvir discurso humano. Com certeza você tem muito mais coisas ou melhores coisas a fazer do que ouvir um ser humano. Mas eu venho aqui em nome de Jesus para trazendo uma mensagem que vem do coração do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Na semana passada nós finalizamos o estudo de 1 Pedro, e se você se lembra, quando nós iniciamos, eu dei um pequeno panorama do que quem era o público que recebia aquela instrução de Pedro. Eram cristãos, ex-gregos, ex-romanos, em que eles estavam meio que fugindo da perseguição, e aonde eles estavam, eles eram chamados de peregrinos, forasteiros, e eles eram perseguidos. Eles não eram aceitos como pessoas que tinham direito ao trabalho, tinham direito a situações sociais que as pessoas que moravam nas cidades tinham, e eles eram perseguidos também pela sua fé. E o apóstolo Pedro, ele vem trazendo tanto uma palavra de conforto para aqueles homens, como também trazendo uma palavra de exortação para que eles pudessem agir de uma maneira diferente do que se era esperado na sociedade, o olho por olho, dente por dente. E aprove o apóstolo Pedro escrever uma segunda carta àquele grupo de pessoas, e nós vamos trabalhar essa carta de 2 Pedro, para a gente já fechar todo esse ensino que o apóstolo Pedro tem a trazer para nós. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema graça e fé em Cristo. Como sempre, as nossas palavras, elas são sempre centradas em Cristo. Em algum lugar, aonde você for, você tem que ouvir palavras centradas em Cristo. Não se deixe levar por fábulas, não se deixe levar por historinhas, não deixe se levar por muitos testemunhos, mas a palavra ela tem que ser centrada em Cristo. Então o tema da semana passada foi graça e fé em Cristo. Graça e fé são dois dos principais componentes da fé cristã. Graça é o favor imerecido que é concedido pelo próprio Deus para nós pecadores. Pecadores que têm como destino o inferno e são resgatados através da ação unilateral de Deus. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos escolhe e é Ele quem nos resgata. Fé é a ação de Deus em nós implantada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor Ele implanta em nós fé. Não é a fé da telecena, não é a fé do bolão, mas é uma fé salvífica. É algo que nós não conseguimos ver, é algo que nós não conseguimos tocar, mas a partir desta fé, que parte de Deus e alcança o meu coração e o seu coração, nós podemos crer em algo que nós não vemos. O verso que ficou na semana passada é 1 Pedro 5,10, que diz: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, vos há de firmar, fortalecer e vos há de tornar inabaláveis. E nós meditamos profundamente dentro desse versículo, sempre trazendo o contexto de que a nossa vida ela não é pautada necessariamente em vitórias. A nossa vida não é pautada necessariamente em uma vida regalada, cheia de dinheiro, mas pelo contrário. A grande realidade dos cristãos de todas as épocas é que há sofrimento. E desse sofrimento vai gerar uma glória que vai ser manifesta plenamente no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando a gente estava cantando aquela música lá, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, você vai saber sim. Quando for o dia do juízo, o Senhor ele vai trazer para você a consciência, a mente, a justiça de Deus, e naquele momento vai ser um momento de muita vergonha para mim e para você. Nós vamos poder quantificar, mensurar algo que na nossa vida terrena nós não conseguimos. E naquele dia, naquele momento, que é um momento fora do tempo cronológico,
vai passar na sua frente, entendeu as situações, oportunidades que você passou, que você perdeu, que você deixou de aproveitar, que você se preocupou com tantas coisas que eram passageiras. Graça e fé nos permitem ficar firmes na caminhada. A caminhada ela é laboriosa, ela é dificultosa, e a partir da graça e da fé nós conseguimos permanecer firmes, e diante das lutas da vida nós não nos desviamos do caminho a nós destinado. Tanto os leitores dos tempos de Pedro, quanto nós nos dias de hoje, somos alcançados por essa verdade espiritual. Essa verdade espiritual que só é verdade para aqueles que têm em seu coração o doce Espírito Santo. Verdade essa que só ocorre também se estivermos em Cristo. Estar em Cristo é muito mais do que uma confissão de fé, é muito mais do que uma carteirinha de igreja, ou muito mais do que você ter uma prática diária de leitura, e também são todas essas coisas. Mas estar em Cristo é ter Ele como referência e também como a minha, a sua, a nossa rocha. A palavra de hoje tem como título Conhecendo a Cristo. E o apóstolo Pedro ele vai falar bastante sobre esse contexto. Primeiramente, ele fala em 1 Pedro sobre esse contraponto, que é da glória e o sofrimento. E agora ele vem falando como que nós vamos chegar nessa condição. Como que você vai alcançar isso? Será que é pelo número de vezes que você vai no monte? Será que é pelo número de vezes que você vai na igreja? Ou o número de capítulos que você lê por dia? Talvez muitas vezes de uma forma mecânica? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, do capítulo 1, verso 1 em diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 em diante. Hoje nós vamos meditar apenas nos dois primeiros versículos, que é o prefácio e a saudação dessa epístola. O quadro geral eu já passei para você, que é o contexto do sofrimento, da glória, da perseguição. Assim diz a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Queremos, Pai, nos prostrar diante do Senhor, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos de direção das nossas vidas, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Peço, Pai querido, mais uma vez que o Senhor me conceda o privilégio de ser um vaso que traz aos Teus filhos e às Tuas filhas, e também para mim, uma mensagem santa, direto do Teu altar, Pai. Consagramos todo esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é o verso 1. Esse verso 1 e 2 ele traz informações muito ricas em relação a muitas situações e muitas questões. E ele começa falando
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Para muitos, uma ação de soberba. Para muitos, talvez, uma questão do tipo: você sabe com quem você está falando? A gente ouve esse tipo de discurso em meio às pessoas. No início de uma carta que terá de incluir uma boa parcela de repreensão, o autor primeiramente se identifica e depois apresenta suas credenciais. Será que o apóstolo Pedro ele está querendo se engrandecer? Qual é a necessidade disso? Entenda que dentro do conceito e do contexto de igreja primitiva, eu já comentei isso com vocês, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitas pessoas começaram a escrever sobre aquele fato e começaram a compartilhar isso com outras pessoas. As cartas em regra que eram escritas, elas eram compartilhadas por todas as igrejas da Ásia. Onde havia um povoado, alguém copiava e levava, porque era uma instrução importante para aquela igreja que estava se formando. E muitas pessoas, elas para terem validarem aquilo que estavam escrevendo, elas escreviam em nome de pessoas conhecidas. Então tem uma matéria chamada Jesus Histórico, que eu dou na faculdade, em que tem o Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, e um monte de pessoas que eram realmente pessoas icônicas naquela época, em que quando você via assinado, a pessoa pelo menos parava para ver. Então quando o apóstolo Pedro ele inicia a carta dele falando: Simão Pedro, serve a porta de Jesus Cristo, ele está trazendo algo muito mais do que, presta atenção no que eu estou falando, porque eu tenho que ser ouvido. As credenciais desse escritor, elas são duplas. Primeiro, ele se apresenta como servo. Diferente do nosso conceito de servo, que é um conceito de um homem, um garçom, que está normalmente vestido com uma camisa branca impecável, uma gravatinha preta, e está ali sempre disposto a fazer. A condição de servo é uma condição de escravo. É uma condição de alguém que não tem direito a absolutamente nada. E também nos remete àquela condição de 1 Pedro, que as pessoas elas eram servas. Então ele vem falando que ele é um servo, ele é um escravo, mas também ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele vem se apresentando como servo numa condição de humildade, uma humildade que nós já notamos em 1 Pedro, que aqui é combinada com um senso de autoridade. O que eu estou falando é sério. O que eu estou falando não é brincadeira. O que eu estou falando traz vida ou morte. Mateus capítulo 10, verso 40, Jesus Cristo fala: quem vos recebe a mim, me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso também é muito sério. Você estar aqui recebendo não a palavra do pastor Paulo, mas a palavra de Deus. Você consegue filtrar entre as coisas que eu falo do meu coração e as coisas que realmente procedem. Aquilo que é absorvido é um ouro refinado, algo que você não tem que ficar apenas com você, mas que você tem que levar a outros. E muitas vezes você vai levar essa palavra a outros e essa palavra não vai ser aceita. E a mesma coisa que foi falado por Jesus Cristo em relação aos apóstolos, também ele fala em relação a mim e a você. Quando as pessoas recebem a palavra que você traz, que procede das Escrituras, elas estão recebendo o próprio Deus. A figura de apóstolo ressalta não só a autoridade daquele homem, mas também como a solidariedade de Pedro com Cristo. E ele também sendo servo como seus leitores. E todo o contexto apostolar, ele fala de pessoas que são servas. Quando nós vemos apóstolos nos dias de hoje, eles querem ser servidos. Por muito tempo nós andamos, eu e Rosângela andamos no ponteiro de batalha espiritual, e muitos apóstolos, ou pseudo-apóstolos, porque apóstolos de ofício, o título não existe mais hoje. As pessoas elas se apropriam para que de alguma maneira elas venham a se suplantar perante você como uma pessoa que tem mais autoridade. E as pessoas elas falam assim: eu sou apóstolo, e eu sou digno de honra, e eu tenho que ficar num hotel 5 estrelas, e eu tenho que ser muito bem servido, e eu tenho que ter 5 toalhas, eu tenho que ter uma bandeja de frutas. E eu vi isso muito acontecer. E a gente, por ignorância, olhava para aquilo e falava assim: realmente a pessoa ela ganhou esse cargo, esse posto, então ele tem que realmente
ser honrado. Mas quando nós vemos nas Escrituras, em especial o apóstolo Paulo, ele se coloca como pior, como menor, como aquele que sofre, aquele que apanha. Então a condição de apóstolo tem muito a ver com o contexto de servo. O termo servo prepara o caminho para a sua declaração de que eles obtiveram a fé igualmente a que ele recebeu. O meu jeito de conseguir fé é o mesmo jeito seu, é o mesmo jeito do Pedro, é o mesmo jeito da Júlia, que no devido tempo vai também poder confessar o amor de Cristo, e a Helena, e todos nós. Então essa condição da fé, ela não é uma fé que procede de mim, não procede da nossa igreja, do nosso ambiente, mas procede de Deus. Observe que o apóstolo Paulo também se apresenta como servo de Deus em todas as cartas paulinas. Abre Romanos capítulo 1, verso 1, só para contextualizar o que eu estou falando. Romanos 1:1. Se você abrir qualquer carta, não precisa ser Romanos 1:1, pode abrir qualquer carta de apóstolo Paulo, você vai encontrar essa mesma condição. Em Romanos 1:1, se você abrir outro, vai ter uma coisa igual ou similar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele é servo e apóstolo. Não é só um contexto dos apóstolos que tem isso. Abre Lucas capítulo 1, verso 48. Lucas capítulo 1, verso 48. Diz assim: Maria falando, porque contemplou na humildade da sua serva. Se você é cristão, você tem que ser servo. Quem quer ser servido não é cristão. E eu venho trazendo esse tipo de conceito, não é para que você vá para outra igreja, mas para que você entenda o que você tem que buscar ao ouvir uma palavra de Deus, seja deste altar ou de qualquer altar. As pessoas existem para serem servas. Quanto mais a pessoa ela cresce dentro do conhecimento eclesiástico, ou dentro da hierarquia eclesiástica, podemos dizer assim, mais ela tem que servir. Mais ela tem que servir. Essa posição não é apenas de cristãos com grandes incumbências especiais, mas essencialmente ele é inerente, essencial à existência cristã. Para você ser servo, para você ser cristão, você tem que ter primeiramente o título de servo. Interessante que quando nós pensamos no tabernáculo de Moisés, quando você vê a construção do tabernáculo, que já é um prelúdio daquele templo de Salomão suntuoso, e que também espelha a figura do Cristo ressurreto, toda aquela beleza, todo aquele ouro, toda aquela construção com prata, com coisas lindas e maravilhosas, sobre ela tem uma capa marrom, que é a capa da humildade. Você não tem que olhar para o tabernáculo, ou tem que olhar para a figura de Cristo com uma busca de algo superior, e o que as igrejas falam muito nos dias de hoje é: eu tenho que receber, eu mereço, eu preciso e eu tenho direitos. Todos igualmente são pecadores que devem sua presença na cidade celestial. Romanos 3, 23, pois todos pecaram. Todos, eu e vocês. O nosso pecado, o Felipe pontuou muito bem, o nosso pecado diante de Deus, ele é inimaginável, imensurável, porque alcança um Deus santo, santo, santo. Essa condição de um Deus santo, santo, santo diante de um ser humano pecador, traz essa condição de nós carecemos da glória dele. A fé que aqui é mencionada é a confiança que traz a salvação ao homem quando agarra a mão dele, agarra a mão que Deus estende a ele. Em algum momento da sua vida, você é chamado por Deus. E essa fé, ela tem muito a ver com a atuação também, de você recepcionar essa palavra e começar a aplicá-la na sua vida de maneira verdadeira. Mas principalmente, é também a capacidade dada por Deus de confiar nele, disponível igualmente aos judeus e aos gentios. Ninguém tem fé em Deus apenas pela leitura da palavra. Você tem fé em Deus pela leitura da palavra através do Espírito Santo.
Por isso que você precisa navegar no Espírito. Navegar no Espírito não é necessariamente você ficar dançando e pulando, mas navegar no Espírito é você se deixar levar pelo caminho que Ele direciona. Muitas vezes um caminho difícil, muitas vezes um caminho em que você não quer trilhar, um caminho que você olha, um caminho que talvez de escuridão, talvez de espinhos, mas um caminho que é necessário, um caminho que lá está Cristo, que foi um outro hino que o Felipe falou, essa condição de Ele estar no barco. Ele não vai no barco da porta larga, Ele vai no barco da porta estreita. E esse barco, ele passa por tempestades. A minha vida passa por tempestades. A sua vida passa por tempestades. O homem recebe a Deus, o homem recebe de Deus a sua fé. E de acordo com a vontade dEle. Então nós temos que ser menos soberbos e começarmos a olhar para as pessoas com as suas dificuldades de uma maneira amorosa. As pessoas, elas são levantadas nas nossas vidas não para nos trazer mal-estar, e sim para trabalhar o nosso coração. Pessoas são colocadas espinhosas na nossa vida para que nós sejamos forjados dentro do que nós precisamos ser tratados. Não há condição de crescimento sem luta e dificuldade. Infelizmente, nós como cristãos, como estamos numa condição tranquila, nós simplesmente nos acomodamos. O homem recebe de Deus a sua fé, de acordo com a vontade do próprio Deus. Ele lembra seus leitores de que a fé não tem origem neles mesmos, mas é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas os fariseus, quando liam as Escrituras, eles não aplicavam as Escrituras segundo o Espírito. Então, para eles, a letra ela era morta, porque o Espírito é aquele que vivifica. E aí alguns malucos dizem, eu não vou ler a Bíblia, não vou estudar a Bíblia, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Não, o que o texto está falando é, leia a palavra de Deus através da instrução do Espírito Santo. Por isso que oração e leitura não se separam. Senhor, eu vou ler a tua palavra, me dá orientação. É algo que eu faço. Quando eu leio as Escrituras e eu vou trazer uma mensagem para vocês, Deus me capacita. É a forma de você se colocar debaixo, que Ele cresça e eu diminua. Eu não tenho condições, mas Ele me capacita. Esta igualdade de oportunidade e de posição é devida inteiramente à justiça do nosso Deus, que não faz distinção entre os vários recebedores da sua misericórdia e amor. Ele não faz acepção de pessoas. Tiago 2,1 diz, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Cristo, Ele não faz acepção de pessoas. A gente vê a ação bendita de Deus resgatando a condição da mulher dentro do ministério. E aí a Sheila fez uma colocação, estava conversando com ela essa semana, que foi muito interessante, que é a condição do patriarcado ele ser sido distorcido por uma condição machista. E essa condição é a condição que é clara dentro do Antigo Testamento, em que os homens machos, sexo masculino, eles acham que eles são melhores do que as mulheres. E isso é um engano. E Jesus Cristo, Ele vem trazendo esse conceito, e Tiago, ele vem falando muito forte, falando que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele concede uma medida de fé para que você possa caminhar e trilhar o caminho que você tem que trilhar. E aí eu posso receber mais fé, você pode receber menos fé, mas depende muito da condição em que nós vamos viver e os caminhos que nós vamos trilhar. O uso que Pedro faz de justiça nada tem a ver com as implicações legais que achamos em Paulo. Paulo trabalha muito o sentido de tribunal. E aqui Pedro ele traz o sentido da condição da equidade, da justiça de Deus. Pedro ele traz uma visão diferente, Paulo traz uma visão diferente de Pedro. Paulo traz muito conceito legal, ele fala muito para gregos, muito para romanos. E Pedro, nesse contexto, ele está falando muito para pessoas novas na fé. Ele não está preocupado com um conhecimento mais técnico. Em uma parte de Pedro, você vai ver que ele vai falar assim, olha, às vezes Paulo fala algumas coisas difíceis, que as pessoas que não são muito entendidas, elas fazem uma distorção na palavra. Pedro está trazendo aqui o conceito de que Jesus,
que Deus, Ele é um Deus que traz uma justiça igualitária. Ele é ponderado. A justiça de Deus, ela se afasta um pouco no conceito de Pedro dessa condição de lei, paga e não sei o quê. E ele vem falando, não, que as pessoas elas recebem a graça de Deus. Não é que Pedro está falando algo diferente de Paulo. Ele simplesmente está trazendo uma outra forma de você enxergar a mesma situação. Assim como em 1 Pedro, também nessa epístola, a palavra, essa palavra justiça tem a força de equidade da justiça de Deus. A frase, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, reforça também a divindade daquele que fala. Então quando ele vem falando assim, Simão Pedro, servo e apóstolo, ele fala de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, ele toma uma decisão muito séria aqui no contexto em que ele estava pregando, um contexto em que havia muita perseguição. Pedro, certa vez, ele foi repreendido por Paulo. Ele foi pregar para os gentios. E ele chegou numa região, e ali ele chegou com todo o aparato de apóstolo, de judeu, povo escolhido. E conforme ele começou a conviver com aquelas pessoas, ele começou a ver que aquelas pessoas também eram como ele. Eles não tinham título de judeu, mas eles também eram pessoas que queriam servir a Deus de todo o coração. E ele começou a sentar com aquelas pessoas, e ele começou a comer com aquelas pessoas, e começou a cultuar com aquelas pessoas. E aí ficou-se sabendo em Jerusalém que Pedro estava tendo esse tipo de atitude, e foi enviada uma comissão dos apóstolos para verificar o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, ele muda o seu comportamento. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Não, mas a gente comeu ontem. Não comeu nada. E ele vem mudando a posição dele, ele deixa de ser servo. E o apóstolo Paulo chega forte nele, falando assim, você tem duas caras. Você entende que, mesmo nessa condição de servo, mesmo nessa condição de apóstolo, de homem que andou com Cristo, nós somos sujeitos a falhas? E às vezes a gente coloca um fardo tão pesado sobre as nossas costas, que não é necessário. Isso também é pecado. Chama-se justiça própria. Eu estava tratando com uma moça casada essa semana, em que ela começa a colocar uma série de situações, e eu falava assim, isso é justiça própria. Você acha que o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Você precisa pagar algo a mais. E ela ficava me olhando, e quanto mais ela falava, eu falava justiça própria, justiça própria, justiça própria. A frase, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, reforça a divindade de Cristo. Abre Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9. Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9. 8 e 9, né? Sim. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo já havia falado, foi apedrejado, foi perseguido, teve que fugir de si num cesto. Pedro está numa condição diferente, mas ele vem fazendo a mesma coisa. Ele vem trazendo o conceito de que Jesus Cristo ele é Deus. A palavra Salvador, ela é empregada aqui porque Pedro está edificando o seu argumento a favor do desenvolvimento cristão. Cresçam mediante o modelo que é Cristo. E também ele ataca aqueles que contradizem a salvação através de Cristo, que também era forte naquele meio, naquela época. Salvador é um dos grandes nomes de Deus, Deus Pai, no Antigo Testamento. Desde então, apresentado como o Messias que havia de vir. Se você passear pelo Antigo Testamento, você vai ver quantas vezes aparece a figura de Deus como Salvador. Mas lá em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, ele vem falando sobre a condição, logo após a queda do homem e da mulher, diante do pecado. E ele fala para Satanás, você vai ter a sua cabeça esmagada. Você vai sim picar o calcanhar do Filho do Homem, mas você vai ter a sua cabeça esmagada. Então o que ele está falando ali já é o símbolo de que haveria um Messias, haveria alguém que morreria por nós. Pedro de fato está corajosamente tornando o nome de Deus, tomando o nome de Deus no Antigo Testamento e o aplicando a Jesus, assim como fez o sermão de Pentecostes. Ele sai daquele contexto de que eu não vou falar, ele fala assim, eu não vou falar assim.
Para nós pode ser uma coisa muito tranquila, naquele contexto não era. Ele vivia em meio aos judeus. É como frases que para nós talvez não tenham tanto sentido como eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é uma alusão direta ao tabernáculo, que tinham 3 portas, já falei isso para alguns de vocês. A porta de entrada era a porta que dava do mundo ímpio para a entrada naquele tabernáculo. A segunda porta era daquele grupo primeiro para o lugar santo. E o terceiro que era apenas os sumos sacerdotes, que era o lugar santíssimo. E essas portas em hebraico quer dizer o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso para os judeus, é como se fosse um tapa na cara daqueles homens. E é exatamente o que Pedro está falando. Jesus, ele é Deus. Em Atos capítulo 2, verso 21, depois do discurso de Pentecostes, aqueles homens olham para Pedro e falam assim: agora o que nós vamos fazer? Eles foram constrangidos. O Espírito Santo tocou no coração deles. E aí ele responde: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um Deus que salva. Um Deus que nos evangelhos, quando ele perdoa pecados, os judeus falam: quem é esse que quer perdoar pecados? Apenas Deus pode perdoar pecados. Eles não podiam falar uma coisa mais verdadeira do que isso. 2 Pedro capítulo 1, verso 2, ele completa dizendo: graça e paz vos sejam abundantemente concedidas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz também era uma oração comum nos tempos da igreja primitiva. Graça normalmente era um cumprimento para a igreja grega ou da língua grega, e paz era a língua hebraica, que era o shalom. As pessoas, os judeus se cumprimentavam com o shalom. Então ele vem falando tanto dentro da língua grega como da língua hebraica. Estou juntando isso, é graça e paz. Para Pedro essa não é uma fórmula vazia, mas traz tanto a experiência da paz de Deus e o recebimento da sua graça, no sentido de depender do profundo conhecimento de Deus e de Jesus. Como você tem graça e paz conhecendo a Cristo? Como você conhece a Cristo? Lendo as Escrituras. Vários grupos de pessoas estão se montando no sentido de leitura da palavra. É sempre algo que eu falo com muita veemência: precisa ler a palavra, precisa ler a palavra. Gente, eu não tenho nada a trazer para vocês que seja importante a não ser a palavra. Estávamos com uma visita hoje, uma amiga da Diene, e eu falei assim: nós não temos nada para te oferecer a não ser a palavra. Aqui não é local de convívio, nós temos sim o convívio. Nós temos, na semana passada tivemos um tempo de comunhão, tá? Mas o importante não é o tempo de comunhão. O tempo de comunhão ele é secundário, ele faz parte. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Para Pedro essa não é uma fórmula vazia, mas faz tanto a experiência da paz de Deus e o recebimento da sua graça depender do profundo conhecimento de Deus e de Jesus. Pedro, ao fazer assim, ele está em harmonia com João e com Paulo. João 17,3, abre aí por gentileza. Por que os apóstolos eles falam sempre a mesma coisa? Porque é o mesmo Espírito que está inspirando a eles. Tem que haver concordância. João capítulo 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Diz assim: Filipenses capítulo 3, versos 8, 9 e 10 diz: sim, deveras considero tudo, Paulo falando com a igreja de Filipos, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo para ganhar a Cristo, e se ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, buscada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição
dentre os mortos. Então, o mesmo discurso que Pedro faz, é o mesmo discurso que João faz, o mesmo discurso que Paulo faz. Os dons que são de Cristo, chamados graça e paz, não podem ser desfrutados se você não estiver nele. Quantos cristãos estão na igreja e não têm paz? Não é luta, é paz. Confiança de que uma hora a chave liga, uma hora a coisa acontece. E se não acontecer, mesmo assim eu permaneço caminhando e trilhando dentro dos caminhos do Senhor. A citação de conhecimento faz referência às pessoas que alegavam ter um conhecimento verdadeiro de Deus, de Cristo, mas que não se comportavam como tal, e nós vimos isso muito dentro da nossa igreja. Se você olhar no espelho, você vai ver quanta diferença entre o que é pregado e aquilo que você vive, que eu vivo. Tiago capítulo 3, verso 13 fala: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão, mediante condigno proceder as suas obras. Não tem que mostrar o conhecimento pelo muito falar, tem que mostrar o seu conhecimento pelo agir. Nós temos que perdoar mais, nós temos que pedir mais perdão, nós temos que amar mais. Conhecimento era um chavão daqueles homens, que Pedro pega e transforma em algo abençoado. Ele fala assim: realmente o conhecimento é importante, mas um conhecimento que vai além das letras, além do conhecimento superficial. O verdadeiro conhecimento de Deus e de Cristo produz graça e paz na vida. Além disso, produz santidade, um novo estilo de vida. A totalidade do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, ela é uníssona, uma só voz, em denunciar uma profissão de fé que é diferente daquilo que está nas Escrituras. Eu sou cristão, eu professo Cristo e eu não vivo como cristão, eu não ajo como cristão. Ontem dei uma saidinha com a Rosângela, a gente estava comendo um negocinho lá, e aí sobrou uma porção muito grande daquilo lá que a gente pediu, e a gente saiu, pedimos para embalar e nós estamos saindo. E aí um homem bem maltrapilho, ele foi nos seguindo, falou assim: dá uma moeda, dá um dinheiro, não sei o que, estamos com fome, tal. E eu pensei assim: vou pegar umas moedas, sempre aprendi com o meu pastor, ele sempre tem no seu carro umas moedinhas de 50, 25, entendeu? A pessoa pediu, você abre e dá, lógico, num contexto de segurança e tal. Mas meu coração, ele teve um breve julgamento. E eu pensei naquela porção lá, falei: isso aqui tem mais ou menos uns 20 reais. Eu pensei nisso, eu vou dar 2 moedas para ele de 50 reais. E aí a Rosângela olhou para mim e falou assim: dá para ele. E aí eu não pensei também, já peguei a comida dele para ele. E aí eu olhei para a Rosângela e falei assim: não olha muito, porque pode ser que ele vai jogar fora, ele queria dinheiro. Nós temos que nos desvencilhar dessa condição de que nós temos que medir a nossa bondade em relação à reação das pessoas. A minha função foi dar o meu melhor ali, e eu dei para ele. Acabou o meu papel, eu cumpri o meu papel. E nós temos que aprender a fazer isso. Tiago capítulo 2, verso 14 fala: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não é que as obras vão trazer você à salvação, mas o que é que a tua fé atesta? Quando você está numa condição de abençoar, você abençoa ou retém? Dá ou fica? A Menízia citou um versículo de Provérbios lá, que era as 2 irmãs, era dá, e tinha uma outra lá, que eu não esqueci o nome delas. E aí o homem de Deus está falando dessa condição, que parece a sanguessuga, né? Eu quero é para mim. Cristianismo não é isso. Se você quer viver esse tipo de coisa, você está no lugar errado. Não igreja cristã, semente de vida. Cristianismo é doação. Talvez você esteja juntando recursos para trocar de carro, e é bendito, comprar uma casa, mas pode ser que em algum momento Deus fale assim: esse dinheiro não é para você, é para o irmão. O que você vai fazer? Está amarrado? Ou você vai dar? Não é algo fácil. Um conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus é a proteção mais segura contra a doutrina falsa. Ou você conhece quem é Deus,
ou você conhece quem é Jesus Cristo, ou você, invariavelmente, você vai ser engodado, enrolado pela uma falsa doutrina. Nesse caso, o olhar de Pedro estava direcionado a um grupo de pessoas. Esse contexto que ele está falando, conhecimento, é um grupo chamado de gnósticos. Haviam gnósticos, inclusive gnósticos cristãos, que eles pareciam muito com os fariseus, em que eles entendiam que o conhecimento era algo que é extremamente importante, e mas só isso era suficiente. Eles classificavam os gnósticos a mera fé como um estágio inferior do relacionamento com Deus, e era em seus lábios um termo pejorativo, escarnecendo. Eu lembro que logo no início da minha caminhada cristã, eu conheci uma pessoa que se denominava apóstolo, em que ele falou assim: a grande dificuldade que eu vejo nas igrejas cristãs de hoje é que muitos cristãos eles privilegiam apenas a ação do Espírito Santo e não pensam nas Escrituras. E tem um grupo que pensam apenas nas Escrituras e desprezam o Espírito Santo. E é sempre uma questão de equilíbrio. Seja equilibrado. Se você for equilibrado, eu tenho certeza que Deus ele vai se agradar de você. Não seja extremista em nada, a não ser no amor. A oração de Pedro é que Deus nos envie uma quantidade cada vez maior, tanto de graça quanto de paz. A paz flui da graça e é a felicidade interior do ser humano que ele deseja compartilhar com o seu próximo. Tanto que, quando você chegar num local, você fala o quê? A paz do Senhor. Quando você fala a paz do Senhor no local, você não está falando a paz de Cristo naquele local, você fala a paz que eu tenho. Eu estou dando o que é mais importante para mim, para você, para esse local, para esse ambiente. E a palavra de Deus diz que se não tiver pessoas de Deus naquele local, a paz que você lançou, ela volta para você. Os conceitos de graça e paz são como dois lados da mesma moeda. Ao longo da sua epístola, Pedro exorta os leitores a aumentarem o seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E essa é a principal preocupação de Pedro nessa epístola. Trazer para você o conhecimento de Deus. Qual que é a minha maior função nesta igreja? Direcionar você a conhecer mais a Jesus Cristo. Não olhar para a minha vida, não olhar para a minha pessoa, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas para quem Jesus Cristo é. Esse é o sentido da epístola de 1ª, 2ª Pedro, e também é o meu objetivo aqui. E aí um breve resumo para você disso que nós já falamos. Se desejo conhecer Jesus Cristo como meu Salvador, eu devo ter um conhecimento intelectual dele, do que é que a letra está falando. Esse exercício que eu passei para o Pedro, eu vou passar mais alguns para ele, e você também, se você desejar. Olha, pastor, eu quero. Não se constranja não, isso é bendito, entendeu? É bendito, você saber versículos. Talvez seja uma das maiores instruções que nós viemos a dar para o Pedro. Decorar versículos para que no momento de dificuldade ele possa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Se desejo conhecer Jesus Cristo, devo ter um conhecimento intelectual dele, mas também um conhecimento experiencial. Eu tenho que ter experiências com ele. Deus tem que falar comigo. Pode ser de voz audível, pode ser através da palavra, não importa. Você tem que ter experiências, não necessariamente para testemunhar, mas para que você possa alicerçar a sua fé num momento de tempestade da sua vida. Ao ler as Escrituras, eu aprendo sobre o nascimento, sobre o ministério, sobre o sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e promessa da sua volta. É isso que você vai aprender lendo as Escrituras. Ao ler a Bíblia, venho a conhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus e o meu Salvador, algo que o mundo está em falta e está carente. Jesus ordena, ele não pede. Deus não pede nada. Ele é soberano e ele ordena que você leia as Escrituras, que você estude as Escrituras, porque elas que dão testemunho dele. Mas também devemos conhecer Jesus Cristo através de experiências pessoais, não necessariamente algo sobrenatural. A ministra compartilhou um fato tão simples de manhã. Essas coisas têm que fazer parte, ministra, da nossa vida. Não necessariamente pode se compartilhar, claro, é abençoado você compartilhar aquilo que Deus tem abençoado, como eu compartilhei hoje de manhã,
com vocês em relação à minha viagem para Fortaleza, meados do mês de março, em que uma série de bênçãos elas foram sendo desencadeadas, em que eu tinha sempre, nós estamos fazendo, vamos fazer 19 anos de casado, e a gente sempre viajava todo ano, e a gente, nos últimos 3 anos para cá, a gente parou por uma série de fatores. A pandemia foi um deles, a titia com uma série de dificuldades também foi um fator deles. E aí agora, eu vou viajar dia 17 para dar aula, e lá houve a oportunidade em levar a Rosângela, e eles vão pegar, pelo menos a ideia inicial era, entendeu? De alugar um lugarzinho bem legal lá para a gente ficar. Eles querem nos abençoar. E aí eu fui comprar passagem, falei hoje pela manhã, passagem para Fortaleza, ela gira em torno de 750 a 1.200 reais, e eu comprei a minha passagem por 500 reais. Isso é privilégio de Deus, é bênção de Deus. E é uma coisa que a gente tem que falar. Porque Deus ele age de uma maneira sobrenatural, e nós temos que ter essas experiências, não para nós nos gabarmos, mas para que quando vier a luta e dificuldade, eu possa me lembrar que eu tenho um Deus que já agiu na minha vida. Caminho e converso com Jesus, porque Ele é meu amigo, Ele é meu irmão e meu conselheiro. E lá no início da Bíblia fala de Enoque, um homem que andava diariamente com Deus, e ele foi levado para viver com Deus. E eu tenho que confiar que esse dia está chegando. Nós cantamos hoje, Deus enviou o seu Filho amado 2 vezes, exatamente para que a gente possa afirmar a nossa fé, que esse Jesus ele foi enviado por mim e por você. E num momento de dificuldades da vida, e eles virão. Eu não vou falar para você que você não vai ter outra dificuldade, que você não vai ficar doente. Falava agora no final da tarde com a Esther, ela falava assim para mim, pastor, eu não vou na igreja hoje. Eu falei, por quê? Ela falou assim, a minha tia, ela teve um problema, soltou um tubo de alimentação, e minha mãe foi para o hospital de manhã, e ela retornou só agora às 17 horas. E eu vou ficar para ajudá-la. A Esther entendeu a ação da misericórdia, a ação do amor. Eu espero que você, nessa semana, você tente de alguma maneira colocar esse conceito em prática, de agir com mais amor e mais misericórdia com as pessoas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua santa e bendita palavra. Agradecemos porque temos o privilégio, Pai, de viver num país, Pai querido, que tem o conceito laico, em que eu posso adorar a Deus com liberdade. Nós podemos cantar, Pai querido, em altas vozes, que Deus enviou o seu Filho amado, que nós navegamos no Santo Espírito do Senhor. Que nós possamos, Pai, ser constrangidos mais e mais a sermos cristãos, que pensam sim nas atividades laboriais do dia a dia, estudando, trabalhando, provendo, mas também, Pai querido, com o foco em algo muito maior e mais importante, que é a segunda volta do seu Filho amado Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te conceda amor e graça. Quero agradecer você que esteve conosco na manhã, presencialmente ou virtualmente, também à noite. Quero agradecer a Deus, porque uma das orações que eu faço a Deus é que Ele possa trazer as pessoas, porque a proclamação do Evangelho ela tem que ocorrer, mas ela é muito mais viva, muito mais saudável quando pessoas ouvem. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Peço que Deus possa te dar uma restante noite abençoada, possa te levar em paz, de uma forma abençoada. Que Deus possa reger e dirigir a tua vida em todos os seus caminhos, para que, se for da vontade dEle e Ele não voltar, nós possamos nos encontrar na quarta-feira de oração. Sim, nós continuamos orando nas quartas-feiras às 20 horas. E você é sempre convidado a participar dessa oração. Tudo bem, Jesus? E se Deus assim permitir, também na domingo pela manhã e domingo à noite nós retornaremos para meditar sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. Não deixe esse momento ser um momento único na sua vida. Tenha um tempo de leitura, tenha um tempo de meditação na Palavra de Deus todos os dias. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo
seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te conceda a graça e te leve em paz para o seu lar.